Sejam bem-vindos a mais um grande conteúdo desta segunda edição do Conecta Sebrae, AgroLab Amazônia. É um evento totalmente virtual voltado para o setor produtivo da Amazônia Legal. Mais um passo em direção às novas tecnologias aplicadas ao agronegócio. Durante os 3 dias de evento, trazemos grandes temas e debates para quem empreende no agronegócio, especialmente na Amazônia Legal. O objetivo é dar insight para boas práticas da introdução, inovação e tecnologia para aumentar a competitividade da produção sustentável. Apresentamos a palestrante Samantha Pinedo, com a palestra Desafios e Oportunidades, Construindo Negócios Rurais. Samantha é advogada, especialista em direito socioambiental, habilitada como coordenadora de gestão ambiental pela DGQ da Alemanha, professora de Direito Ambiental no MBA da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e de Brasília. No ISPER São Paulo, na Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul e no Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio IBDA, Faculdade CNA de Brasília. Acompanhem. Olá! Saudações a você que acompanha no Brasil e no mundo todo, né? Porque é o conectado aí, dá pra gente essa oportunidade, o segundo AgroLab Amazônia. É um prazer estar aqui, eu sou a Samantha Pinedo, advogada especialista em direito ambiental, e eu vou falar um pouquinho hoje a respeito do agro e da sustentabilidade nesse bioma que é tão importante para o Brasil. Vou chamar os slides então para aqui para a gente acompanhar, vocês acompanham comigo. Esse é o tema da nossa apresentação, espero que vocês gostem. Vamos lá, falar de um assunto polêmico, né? Bem, a Amazônia Legal é diferente do bioma Amazônia. Nós temos 61% do território brasileiro, que é, como vocês podem ver no mapa, essa convenção que se resolveu chamar Amazônia Legal. Por que a gente diz que é uma convenção? Porque o bioma Amazônia é só aquilo que está no verde mais escuro que vocês podem ver ali. Porque no verde mais claro e na área bem mais clarinha ali, que é o Pantanal, nós não temos o bioma Amazônia, mas nós temos a Amazônia Legal, que tem o mesmo regime jurídico. Ou seja, é tratado como Amazônia Legal para todos os fins legais de proteção e de preservação. De acordo com o bioma, muda a porcentagem de reserva legal, mas os 9 estados atingidos por essa convenção, que é a Amazônia Legal, que foi criada lá na década de 50 por uma questão de desenvolvimento do país, eles têm um tratamento diferenciado quando se trata de Amazônia. Afinal, por que é importante a gente saber isso? Porque quando nós falamos, principalmente dos processos de degradação, a maioria deles acontece no cerrado da Amazônia, que é um bioma completamente diferente da floresta. Por isso que a reserva legal também é diferente em exigências entre um bioma e outro. Aquela parte mais clara que vocês estão vendo, que é o cerrado, tem 35% de exigência pela lei de reserva legal. E a parte mais escura, que é a floresta, são 80% que a legislação brasileira exige que qualquer produtor rural que esteja aí dentro deixe de reserva legal na sua propriedade. O cerrado, ele tem alguns processos diferenciados na natureza. Por exemplo, ele tem até combustão espontânea. Tem locais do cerrado que pegam fogo, sim, sozinhos. É uma vegetação mais seca, savânica, com arbustos mais retorcidos. A fitofisionomia é muito diferente. Então, quando a gente fala, que a gente vê aí noticiários internacionais falando de desmatamento na Amazônia, falando de fogo na Amazônia, principalmente é nessa região de cerrado, aonde muitas vezes o fogo pega até espontaneamente. Mas a gente vai seguir falando disso daqui a pouco. Para dar um retrato aí para vocês sobre a riqueza que é a biodiversidade desse nosso bioma, são aproximadamente, até porque a ciência não nos deu certeza de nada ainda, 40 mil espécies de plantas, 400 espécies de mamíferos, 1.300 de pássaros, 3.000 espécies de peixes, 1/5, olha isso, 1/5 da água doce disponível do planeta e milhões de insetos que até agora não conseguiram catalogar. Do ponto de vista de população, de atividade, de cultura, é riquíssima também. Nós temos aproximadamente 180 etnias de povos indígenas diferentes nessa região. 25 milhões de pessoas moram lá,
aqui eu quero chamar a atenção um pouquinho, quando a gente fala de preservação da Amazônia, de necessidade de cuidado com esse bioma, a maior floresta tropical do mundo, responsável pelo nosso regime de chuvas, nós também estamos falando de 25 milhões de pessoas, e não só de floresta, né? Lá se desenvolve mineração, e é riquíssima em minérios, se desenvolve extrativismo de tudo, né? De óleo, de semente, de ervas, enfim, de borracha super forte, agricultura e pecuária, tanto extensiva, familiar, quanto altamente tecnificada. Silvicultura, e aqui eu quero depois falar um pouquinho mais de floresta para vocês, porque nós estamos falando da maior floresta tropical do mundo. A madeira tropical brasileira é a mais abundante no nosso planeta. E aí a gente vem escutando um discurso de desmatamento zero. Na verdade, a perenização da floresta, a conservação da floresta em pé, ela só virá com a bioeconomia. Se nós conseguirmos colocar o potencial econômico nessa floresta para que ela possa ser explorada de uma forma sustentável. Então, um comércio legal, fiscalizável, auditável, talvez até com rastreabilidade, para que a madeira possa ser comercializada com o mundo todo, uma madeira que tem um alto valor agregado, que tem uma raridade até, e que não é usada. O Brasil é o país que menos usa madeira no mundo, podia usar para casa popular, podia usar em todo tipo de indústria, móveis e etc., mas a gente ainda tem um pouco dessa romantização, que nada tem a ver com o agro, a gente vai ver. Temos também fortíssimo turismo, né, nessa região, lógico, nós temos belezas naturais estarrecedoras. Quem já conhece esse lugar que é usado, os rios são usados de estrada, a peculiaridade, a exuberância da natureza realmente chama o turismo. Mas, de novo, outra observação aqui, é preciso que a gente tenha infraestrutura turística. Que turista vai vir de qualquer lugar do planeta para chegar num local onde não tem estrada para chegar, onde não tem acomodação confortável, suficiente, onde não tem tecnologia de informação, a internet não pega, o telefone é ruim. Nós precisamos pensar num turismo ecológico com estrutura e isso sim é possível. Não é isolando este bioma que nós vamos desenvolver a economia e nem a preservação, porque a gente estimula a criminalidade quando a gente proíbe, né? E tem, obviamente, indústria, comércio e serviço como todos os locais do Brasil. Importante a gente salientar um detalhe aqui. Do ponto de vista legal de restrição de uso da propriedade que está na Amazônia, nós temos da propriedade particular rural que a reserva legal da floresta vai ser 80% e o cerrado vai ser 35% de preservação, lá de conservação de uma reserva legal. Mas a Amazônia é muito mais protegida do que isso. Porque além destas áreas que têm que ser conservadas por lei dentro de áreas particulares, nós temos as áreas que são atribuídas à conservação pública, que são as unidades de conservação, parques, reservas, estações ecológicas, florestas nacionais, etc. E também as terras indígenas. Tudo isso que vocês estão vendo no mapa é um número da Embrapa Territorial, levantado, confirmado pela NASA e confirmado pela ONU. Essa pintura no mapa são todas as áreas protegidas, unidades de conservação mais terras indígenas do Brasil. Reparem como é a nossa Amazônia de áreas protegidas publicamente. Aí vocês acrescentam aí mais os 80% de reserva legal que estão na floresta e mais os 35% que estão no cerrado. Então, a porcentagem preservada, que tem destinação de conservação na Amazônia, ela é muito maior que os 80%, muito maior que os 35%. Ela conta ainda com nada menos do que 30,2% do Brasil é destinado à conservação e grande parte disso está nesse bioma super especial. Mas não tem como a gente falar de Amazônia sem falar de desmatamento, que é o que a gente ouve crítica do mundo internacional, é o que a gente ouve crítica dentro do Brasil, só que cada vez que a gente ouve falar em desmatamento, nós não temos efetivamente uma visão geral de como está esse desmatamento ao longo do tempo, que é o que eu trago para vocês aqui, com um dado que é do PRODES, do INPE, super atualizado, foi disponibilizado pela CropLife, que fez a maior junção de dados aí, ultimamente, da agricultura, da pecuária brasileira.
E se vocês repararem, olha o gráfico, a curva que ele faz, o pico de desmatamento que tivemos em 2003, 2004, foi uma época realmente descontrolada do Brasil, e de lá para cá, nós tivemos até 2014 uma baixa, uma média de diminuição desse desmatamento da Amazônia. A primeira questão que a gente precisa questionar é: não estão diferenciados aqui os desmatamentos legais, autorizados, permitidos, dentro daquele volume que a lei permite, dos desmatamentos ilegais. Isso já é um grande erro, porque quem não sabe o que está gerindo não consegue gerir com eficiência. Nós precisamos combater desmatamentos ilegais. Mas existe um desmatamento, e aqui eu não chamo de desmatamento, uma conversão de área permitida pela lei, porque dentro de uma propriedade rural, 20% é permitido que seja convertido de floresta em lavoura, em pecuária, em seja lá o que for que o produtor queira fazer. E nestes números não estão diferenciados quais são os desmatamentos legais dos ilegais. Então, o primeiro ponto a se observar. O segundo ponto é que, diante desta inércia que aconteceu aí dos órgãos ambientais, principalmente com relação à falta de funcionários, à falta de equipamentos, à falta de recursos, e também a essas críticas internacionais que acabaram cortando fundos que vinham para o Brasil, nós tivemos de novo um aumento desse desmatamento. Desde 2015 vem subindo, 2016 teve bastante, aí deu uma baixadinha 17, e infelizmente 2019, 2020 nós tivemos grandes picos aí, nada comparado ao que teve lá em 2003, 2004, mas a tendência da curva mudou, passou a subir ao invés de descer. Isso é muito ruim, é muito preocupante. E o agro brasileiro tem solicitado ao governo que tome providências efetivas, urgentes e eficientes para conter esse desmatamento. Mas espera aí, o agro brasileiro está pedindo para que se diminua o desmatamento? Sim, porque não é o agro brasileiro que desmata. Para o agro não interessa o desmatamento ilegal. A gente já vai ver por quê, guarda essa informação. Em relação às queimadas, também a mesma coisa, porque geralmente o que se segue com o desmatamento ilegal é que se derruba o principal e coloca fogo no que ficou. Então tivemos aumento de desmatamento ali, principalmente 2016, 2017. Veja que o gráfico é diferente aqui, porque não é uma questão de ação, é uma questão de reação. Os anos mais secos que tivemos na história foram esses 4 últimos anos. Crise hídrica não só no Brasil, mas no mundo todo. Incêndios esse ano avassaladores na Turquia, na Grécia, na Califórnia. O ano passado e esse ano tivemos histórico de fogo no Pantanal, que é o nosso bioma mais úmido, né? Diferente do interior da floresta, mas que ele tem um período de seca que não dá tempo, teoricamente, de pegar fogo. Mas se discute, inclusive, que a falta da pecuária induziu e deixou muito mais massa para haver alastramento desse fogo por conta da falta da pecuária extensiva que é desestimulada no Pantanal. Muito bem. Por que o agro quer o fim do desmatamento? Porque para o agro, tudo que acontece de ilegal na propriedade faz com que ele perca. Primeiro, a ilegalidade de um desmatamento, de uma supressão de vegetação, gera uma multa. A responsabilidade ambiental no Brasil, falando especificamente de leis agora, ela dá a um transgressor das normas ambientais 3 tipos de responsabilização diferentes. A primeira delas é a administrativa, super conhecida de todo mundo, né? O órgão ambiental vai lá e multa, embarga, enfim. Então, começa aí um processo administrativo. A segunda responsabilização é a responsabilização civil, é o dever de recompor o dano causado. E esta responsabilidade ambiental, ela tem uma peculiaridade aqui no Brasil. Ela é objetiva. O que é isso? Responsabilidade objetiva é aquela que juridicamente não precisa se comprovar culpa para haver dever de recomposição. Um exemplo para você. Você tem aí uma lavoura de cana. Nesse ano super seco, começam lá as tempestades, os ventos, vem um raio e cai e pega fogo por causa do raio, pega fogo na cana. Não há culpa
do produtor, não houve qualquer ação humana para começar aquele incêndio, mas a responsabilidade, se aquela queimada atingiu uma área de vegetação nativa pelo dano ambiental e pela recomposição desse dano, é do dono da área. Nossa, mas o que ele tem a ver com o raio que caiu? Nada, mas isso é responsabilidade objetiva, é teoria do risco integral. Então imagine os produtores rurais brasileiros que têm a responsabilidade objetiva por danos ambientais, não depende de culpa para eles terem que repor o dano, se interessaria a eles com nome, CPF, venda, recibos de venda ou para uma cooperativa, ou para um frigorífico, ou de entrega dessa mercadoria para qualquer comprador, se interessaria a esse produtor rural ter uma responsabilidade objetiva de recomposição de dano nas suas costas. Essa seria a segunda responsabilidade. Então, administrativa, a multa do órgão ambiental e embargo da área. Segunda responsabilidade, o dever de recompor o dano, que é objetivo sem culpa. E a terceira ainda, pode advir disso uma multa criminal. Algumas atividades, algumas lesões ao meio ambiente são consideradas crime pela Lei 9605, que é a Lei de Crimes Ambientais, e caso esta conduta seja assim considerada, esse fogo da cana aí, se pegar fogo nessa vegetação de área de preservação permanente ou de reserva legal, sim, é crime ambiental. E além do processo administrativo, além do processo civil, vai ter um processo criminal contra esse produtor, que também pode acabar em multa, que também pode acabar em perda de direitos, que pode acabar até em privação de liberdade. Então não há qualquer interesse de um produtor rural em cometer uma ilegalidade ambiental. Vamos supor que seja um cara mal intencionado, ele está fazendo isso escondido, esses órgãos não vão perceber. Por fim, nós temos as rejeições de produtos pelos próprios compradores. Quantos de vocês já não ouviram dizer que o frigorífico tal não comprou mais o boi daquele sujeito porque estava na lista do IBAMA de áreas embargadas, ou porque o próprio sistema de monitoramento deste frigorífico detectou um desmatamento ilegal sem autorização naquela propriedade e se recusa a comprar o boi. Lembrando que quem recebe o seu grão, quem recebe o seu gado, quem recebe toda a sua produção, são entes privados. E eles podem escolher se eles vão negociar com você ou não. Então, o produtor rural não tem qualquer vantagem de cometer ilegalidades ambientais. Portanto, essa conta, que fique gravado, esta conta de desmatamento ilegal na Amazônia, de queimadas ilegais na Amazônia, não é do agro brasileiro. Pelo contrário, o agro brasileiro tem exigido das autoridades uma postura firme em relação a acabar com esses problemas, exatamente porque cai na conta do agro pelos desinformados e até pelos... Eu não diria que é só desinformação, né? Eu diria que quanto mais denegrirem o agro brasileiro, mais os nossos concorrentes ganham. Então é óbvio que eles vão colocar na conta do agro essa conta que não é dele, para melhorar a concorrência deles lá fora. O nosso produto é melhor, é mais sustentável e tem um preço super competitivo apesar disso. Então nós somos sim uma ameaça para todo o resto do agronegócio mundial. E aí a gente não pode ser ingênuo de entender que todas essas acusações que são feitas ao Brasil são feitas só porque querem cuidar do nosso meio ambiente, né? São feitas, obviamente, por barreiras comerciais. Aliás, os dois maiores problemas ambientais do Brasil são falta de saneamento, menos da metade da população tem saneamento básico, e são destinação inadequada de resíduos. Os resíduos que vão parar no mar, que é o verdadeiro pulmão do mundo. Vamos quebrar um outro mito aqui. O pulmão do mundo não é a Amazônia, são os oceanos. 54% do oxigênio que respiramos vem dos oceanos, florestas de algas. E essa destinação inadequada de resíduos que tem aqui no Brasil, que a gente não consegue, de jeito nenhum, colocar em prática a nossa lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, isso vai parar nos oceanos, vai prejudicar essas florestas de algas, e eu não vejo tanta movimentação do mundo para defender os oceanos, para tentar trazer recurso para melhorar o saneamento básico do Brasil, que é um problema grave de saúde pública. Esse esgoto vai para o rio, que vai parar no mar e que também prejudica o pulmão do mundo. Então, vamos começar a levantar nossas antenas aí com relação ao que tanto nos criticam. Mas vamos falar de agro, né? O agro na Amazônia está cada vez melhor, cada vez mais sustentável, e com estes índices que eu acabei de mostrar de sustentabilidade, nós temos os produtos amazônicos como os produtos mais sustentáveis do planeta. Onde está o pagamento por essa diferença?
Onde está o valor agregado do nosso produto por sermos assim tão sustentáveis em um mundo que aquece? Nós temos já, saiu o último relatório do IPCC, que é o painel intergovernamental da ONU, dizendo que sim, já temos efeitos irreversíveis do aquecimento global. Pelo menos 1,2 graus já subiu na temperatura terrestre. Já temos alguns ecossistemas sofrendo com isso. Já temos alguns processos de degradação de geleiras, de mares, que não serão mais consertados. E os principais emissores de gases de efeito estufa são a China, os Estados Unidos e a União Europeia. Juntos, esses três emitem mais de 70% dos gases de efeito estufa. O Brasil emite menos de 3%. E nós fazemos uma agricultura sustentável e não cobramos por isso. Ou não cobrávamos, vamos ver lá. Alguns números aí que eu trouxe da CropLife também. O Brasil tem, sim, as maiores limitações ambientais do mundo. Não existem áreas de reserva legal ou áreas de preservação permanente como limitação administrativa de uso da propriedade particular em nenhum outro lugar do planeta. Então, o Brasil tem as maiores limitações ambientais do mundo e a Amazônia tem as maiores limitações ambientais do Brasil. Então, se for comparar as limitações ambientais da Amazônia com o mundo, vai demorar gerações para que eles alcancem o que o Brasil faz para proteger a Amazônia. Existem aproximadamente 65 culturas diferentes na Amazônia, ocupando apenas 2,3% da área desse bioma. A gente guarda esse número. O que se produz na Amazônia ocupa atualmente, e esses dados da CropLife são todos... Existe um atlas de dados da CropLife, que são todos de fontes oficiais. IBGE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Embrapa, eles juntaram todas as informações num atlas da agropecuária brasileira e disponibilizaram esses números para todo mundo. 100% da área nacional de Guaraná vem da Amazônia, 75% do nosso açaí, e olha que teve já um caso de patentearem o açaí brasileiro lá no Japão. Antes da nossa lei de biodiversidade, né, que protegia a nossa biodiversidade, nós tivemos esse caso, infelizmente. 24% do cacau e 56% do dendê estão na Amazônia. São produtos, o que a gente chama... sabe aquela vegetação ou aquela espécie que a gente chama, que acontece só naquele lugar? Tem um nome técnico que não me recordo agora, mas endêmicas, são espécies endêmicas. Nós temos essas espécies endêmicas aqui no Brasil e por isso nós temos um diferencial. Onde se produz Guaraná no mundo? Naturalmente, igual o nosso, não existe. Então o Brasil precisa começar a valorizar um pouco mais isso. Em 2018, é o último dado, na verdade, né? Porque 2019 e 2020 a gente teve muita divergência, mas a soja ocupou quase 6 milhões de hectares desse bioma, e vamos falar assim, não da floresta, da parte de cerrado principalmente, tá? Teve em Rondônia um grande crescimento. Rondônia está com 15 bilhões de produto interno da agropecuária. 15 bilhões, sendo 10 bilhões aproximadamente de pecuária e aproximadamente 5 bilhões da agricultura. E com uma grande preservação do seu território. Quer dizer, a gente ainda precisa olhar para cada estado desses 9 que compõem a Amazônia para entender que cada um deles tem a sua peculiaridade, o seu diferencial e pode trazer muito mais valor agregado de sustentabilidade para os seus produtos. Cerca de 18%, então, da área destinada à cultura de soja no Brasil é que está na Amazônia. O milho foi plantado em 4 milhões de hectares, que isso dá mais ou menos aí 24% do total. 65% da área brasileira de girassol está lá. Se você nunca foi a uma lavoura de girassol, eu te aconselho. Só de estar lá no meio, aquelas flores amarelas, pensando no que se produz com aquilo, né? O óleo de girassol riquíssimo, a semente riquíssima. É uma lavoura muito alegre, né? Muito boa de estar nela. 40% do algodão herbáceo, 21% do café. E aí, do café conilon, que eles chamam, né? Mas um café de altíssima qualidade. Banana, arroz, coco, 100% das áreas destinadas ao cultivo de juta e malva para a produção de fibra vegetal. A fibra vegetal virou uma febre, principalmente nas decorações de luxo.
Se vocês olharem as tendências arquitetônicas aí de decoração das casas da Europa, a nossa juta está lá. E a gente precisa valorizar isso. E a Amazônia está aí para, né, fornecer para o mundo tudo isso. Só que, vamos lá, olha, vamos prestar atenção no que a gente tem de sistemas que durante a produção são sustentáveis. Porque a gente falou aqui o seguinte, tem muitas áreas destinadas a unidades de conservação, tem muitas áreas destinadas a terras indígenas, tem um monte de reserva legal e APP. Mas e onde se produz? Onde se produz a gente tem tecnologia de agricultura tropical brasileira, desenvolvida pela Embrapa, desenvolvida pela Exalc, com a ajuda de toda a nossa academia, de toda a nossa ciência, os filhos do Brasil, né? Os sistemas de integração. O Brasil tinha mais ou menos 23% de áreas de pastagens no seu território. Então, como é que é dividido o uso do território brasileiro? Nós temos 66,3, na verdade, é o número da Embrapa, mas usando a margem de erro, um para cima, um para baixo, vamos colocar que são 65% de vegetação nativa. 23% de pastagem, menos de 10% de agricultura e o restante de cidades, infraestrutura e tal. Então vamos pensar nessa pizza, né? Esses 23% de pastagem brasileiras ainda tem uma carência muito grande de recuperação. O Brasil, quando começou a desenvolver a agricultura de cerrado, não tinha toda a tecnologia que tem hoje. Então, muita gente que lá na geada de 75, que deu uma geada muito forte no Paraná, queimou, acabou com o café paranaense e levou muita gente do Paraná, de Santa Catarina, a ir para a Amazônia brasileira para tentar desbravar isso. Essas pessoas chegaram lá, saindo de uma terra super fértil como o Paraná, sul de São Paulo, e abriram as fazendas e começaram a produzir. Só que não rendia como rendia lá embaixo. Então, muito produtor quebrou e a pastagem brasileira ficou uma pastagem muito pobre. Nós temos uma média de cabeça por hectare ainda muito baixa, né? Na média de 0,8, uma cabeça por hectare. Com pouca coisa, a gente pode chegar a 3 ou 4. Então, o que isso significa? Que nós podemos aumentar muito a nossa produtividade sem ter que abrir área para isso. Né? Nesses 23% de pastagens, ficou realmente ali aquele solo empobrecido de cerrado com uma pastagem degradada. E aí veio a nossa querida Embrapa e desenvolveu esses sistemas de integração, aonde lavoura, pecuária, floresta, com arranjos diferentes, lavoura, pecuária, floresta, pecuária, lavoura, se mostraram uma técnica excelente de recuperação dessas pastagens. Veja ali na foto onde tem o gado num pasto lindo e as árvores sombreando esse rebanho que tem bem-estar animal, tem um pasto super rico porque eles mesmos adubam ali. Uma vez que tira essa pastagem, sai o gado, entra uma lavoura que faz a aeração do solo, que nutre esse solo. E esses sistemas de rotação, de integração, têm se mostrado super eficientes para a recuperação das pastagens degradadas do Brasil, além de dar muito mais lucro para o produtor. Temos aqui no Brasil a tradição da agricultura ABC, agricultura de baixo carbono. O programa ABC do governo fez 10 anos esse ano, de 2021, e está sendo elaborado o ABC+. Aliás, até o fim desse mês de setembro, até o dia 30, você também pode colaborar mandando ideias, mandando sugestões para aprimorar os sistemas de oferta de financiamento para a agricultura de baixo carbono. Né? Entra lá no site do Ministério da Agricultura e você pode mandar sua sugestão. O programa ABC é um sucesso, aonde é destinado um pedaço do Plano Safra para quem fizer agricultura de baixo carbono. Como o juro é menor, como o prazo é diferenciado, isso incentiva o produtor brasileiro a se tornar cada vez mais sustentável. Então ele usa técnicas, como a gente traz aqui, de sistemas de integração, de plantio direto, de fertirrigação, tudo que ele muda no seu sistema, trocar o combustível da máquina por biocombustível para não queimar combustível fóssil, isso tudo faz com que ele seja um candidato a acessar um recurso super barato, que é o recurso do ABC. A agricultura de baixo carbono já se tornou exemplo no mundo, já tem gente aí tentando copiar, mas nós já fizemos 10 anos desse programa. Está rodando também o programa Bioinsumos, tanto para defensivos quanto para fertilizantes biológicos. Controle biológico de pragas, algum outro tipo de fertirrigação que você possa fazer na lavoura que venha de algum produto bio. Você diminui o uso de defensivo químico ou de aditivo químico, diminui o custo e melhora muito a questão ambiental.
O Brasil já tem um programa de incentivo de uso. No Plano Safra deste ano, tem um pedaço de linha de crédito para tanto armazenamento quanto produção de bioinsumos. Quer dizer, não só tem o incentivo, não só tem a tecnologia aí disponibilizada pelos nossos órgãos oficiais de pesquisa, como também tem o recurso para você fazer isso. O plantio direto, eu sou suspeita, né, gente? Tem aí a foto super bonita do plantio direto, mas nasceu lá no Paraná, eu também. E nós, no Paraná, quando começamos a usar o plantio direto, fomos aprimorando essa tecnologia, o enriquecimento do solo, manter a umidade, manter a nutrição, evitar o carreamento de solo. Na década de 70, antes do plantio direto, os rios do Paraná eram vermelhos, avermelhados, porque vinha a colheita da safra, vinha a época de chuva, claro, muito solo carreado para os rios, terra vermelha, né, nossa terra roxa, o rio ficava vermelho. Depois do plantio direto, os rios voltaram a ter a cor normal. Quer dizer, imagina só nessa externalidade visível o quanto a gente já ajudou o meio ambiente com isso. E isso está sendo usado também no agro da Amazônia, porque é uma técnica que se difundiu, desenvolveram-se máquinas para que fosse possível fazer o plantio direto em outros solos, e a gente está exportando também essa tecnologia sustentável. Fixação de nitrogênio no solo, como falamos, né, a principal busca hoje da sustentabilidade é diminuir a emissão dos principais gases que causam efeito estufa, que são o metano e o gás carbônico. O gás carbônico, quando a gente tem fixação de nitrogênio no solo, e aí tem outros técnicos aqui muito melhores que eu, sou advogada, não sou agrônoma, mas a gente sabe que isso diminui a emissão de gás de efeito estufa pelo próprio solo, pelo processo produtivo. Além de que, vamos lembrar que tudo que faz fotossíntese capta carbono, né? Então, se existe as árvores captando carbono, existe soja, milho, trigo, feijão, que também faz fotossíntese, que também capta carbono. O Brasil, certamente, tem uma grande oportunidade nas mãos, que é ser não só o principal celeiro na produção de alimento, de fibra, de energia, mas o Brasil tem um grande potencial de ajudar nas mudanças climáticas, porque, como falei, emite menos de 3% de gás de efeito estufa e é uma verdadeira usina de captação de carbono. Porque só com a nossa área produtiva, lembra lá, eu falei menos de 10% de lavouras e 23% de pastagens. E 65% dessa vegetação nativa que pode ser manejada, aliás, deve ser manejada. Gente, desmatamento zero é um engodo. Desmatamento ilegal zero queremos todos. Desmatamento zero não, nós queremos manejar florestas tropicais para que essas árvores possam render ao produtor rural, onde na sua fazenda ele vai produzir, além de tudo, madeira, mas de uma forma sustentável para manter essas florestas em pé e para manter esta usina de captação de gás de efeito estufa funcionando. Então, se nós tivermos a consciência de que o nosso agro é sustentável, de que na Amazônia nós temos madeiras, ervas, essências, animais, espécies que só existem lá. E se nós soubermos utilizar isso conservacionistamente, com um manejo sustentável, mas agregando o valor que tem, não tem para ninguém. Nós somos a potência, sim, do planeta. A Amazônia brasileira tem que deixar de ser um tabu. Nós precisamos exigir duas medidas que no meu foco são essenciais para que a gente resolva o problema de ilegalidades de desmatamento, de ilegalidades de queimadas. A primeira delas é a regularização fundiária. Muita gente que foi induzida a ir para o norte, né? O projeto era o PIN, integrar para não entregar, né? Projeto de internalização ou de integração do norte do Brasil. Essas pessoas que foram para lá convidadas por um governo que queria integrar a Amazônia, nunca receberam o título dessa terra. As pessoas estão lá há décadas trabalhando e elas não sabem se a área que elas trabalham, moram, de onde elas têm o sustento, elas não sabem se essas áreas vão poder ser deixadas para os seus filhos. Que tipo de investimento a gente espera de uma pessoa que não sabe se aquele patrimônio que tem trabalhando na mão dele vai ser dele para sempre, porque ele não consegue o título? Então, nós precisamos cobrar de todas as lideranças regularização fundiária. E eu gostaria de deixar um pedido a vocês.
O que faz as pessoas serem contra uma lei que prevê a regularização fundiária, apelidando essa lei de lei da grilagem? Se é uma lei que exige anterioridade de posse da terra, é uma lei que exige que haja uma produção e uma residência nessa terra por parte de quem vai ganhar o título. Pela primeira vez, é uma lei que, para a regularização fundiária, exige uma regularidade ambiental. Tem que ter o cadastro ambiental rural, tem que ter regras cumpridas, regularidade ambiental. Quer dizer, o tamanho também foi feito, a proposta do governo era de até 15 módulos, se chegou até 10 módulos fiscais para que fizesse essa regularização. Quer dizer, não estamos falando de propriedades gigantes, não estamos falando de pessoas que chegaram lá ontem, não estamos falando de degradação ambiental. Por que existe um movimento contra tão grande? Pare para pensar um pouquinho, porque às vezes aí as razões estão muito além do que a gente consegue perceber. Se for desinformação, ajude a informar. Se realmente for malícia, ajude a combater, né? Então, primeiro ponto, regularização fundiária. E o segundo, valorização da bioeconomia. Se nós pudermos utilizar a biodiversidade de lá, da Amazônia, para fazer com que a Amazônia se integre economicamente, nós vamos conseguir o total potencial econômico conservando a floresta, que é exatamente essa riqueza que ela tem. É exatamente a biodiversidade que vai trazer para a gente as novidades nos fármacos, nos cosméticos, as novidades de ciência, de produção com sistemas de integração e do que a floresta pode nos fornecer ainda estando em pé. Regularização fundiária e bioeconomia para a conservação da Amazônia e o uso, sim, eficiente, totalmente sustentável dessas técnicas que o Brasil já usa com tanta propriedade. Eu fico à disposição, tenho aqui todos os meus dados, eu gostaria de terminar essa apresentação com uma frase do Frijo Capra, que eu gosto muito. Ele tem um livro chamado A Teia da Vida, onde mostra que tudo está muito interligado, e lá diz assim, que misturando água e sais minerais, que isso é agricultura, vindos de baixo com a luz solar e o CO2 que vem de cima, captando gases de efeito estufa, as plantas verdes ligam a terra e o céu. É isso que a gente quer, a paz na produção de alimentos, a paz na regulação do clima do planeta. O Brasil tem um grande potencial para fazer isso. Muito obrigada.